Antes de termos a palavra de Deus, vamos cantar um corinho. A irmã Lili vai começar um corinho, faz favor, para nós podermos cantar ao Senhor. Alegria do Senhor, a nossa força é. Alegria do Senhor, a nossa força é. Alegria do Senhor, a nossa força é. Alegria sem medida Ele dá. Se tu tens alegria, poderás cantar. Se tu tens alegria, poderás correr. Se tu tens alegria, poderás louvar. Alegria sem medida Ele dá. Alegria do Senhor, a nossa força é. Alegria do Senhor, a nossa força é. Alegria do Senhor, a nossa força é. Alegria sem medida Ele dá. Se tu tens alegria, poderás cantar. Se tu tens alegria, poderás sorrir. Se tu tens alegria, poderás louvar. Alegria sem medida Ele dá. Que o Senhor realmente possa restabelecer a alegria naqueles corações entristecidos, restabelecer realmente satisfação e alegria total na vida de cada um de nós. Vamos passar agora a palavra de Deus, uma meditação curta e pequena, para não tirar muito tempo aos irmãos. Estou certo que todos recordam que no domingo passado tínhamos visto um pensamento. Tínhamos visto que nós íamos considerar 3 pensamentos à volta do tema que eu tinha dado no domingo passado sobre a febre do coronavírus. E no domingo passado chegamos a ver o primeiro pensamento, faltando outros 2 pensamentos. É nesse contexto que hoje vamos tentar conversar à luz da Bíblia acerca desse tema. E esperamos terminá-lo aqui. O seguinte, o primeiro tema, o primeiro pensamento que nós tínhamos visto no domingo passado, nós tivemos a verificar que todo mundo encontra-se desamparado. Pode-se assim considerar cada um por si e cada um nos seus lugares. Vimos, por essa razão, que essa separação não só é num sentido nem do outro, mas em todos os sentidos da nossa vida. Mas em todo o sentido da nossa vida. Houve e há uma distância entre nós. Há uma distância entre... o homem está desamparado porque, vendo bem as coisas, o homem, conforme vimos no domingo passado, o homem que pensava dominar tudo e todos. Mas finalmente, hoje, o homem é dominado pura e simplesmente por um pequeno e posso assim considerar quase invisível vírus e etc, etc. Hoje, esse pequenino vírus é que domina o homem e o homem está dominado por esse vírus. E nesse contexto, o homem e o mundo estão realmente completamente desamparados. Então vimos que o primeiro pensamento dessa enfermidade, desse tema, febre
do coronavírus é este aí, o desamparamento em que o mundo se encontra. E só uma forma, só uma maneira existe para nós sentirmos amparados. Porque Ele está de braços abertos para nos amparar. Jesus Cristo, Todo-Poderoso, Filho de Deus. Hoje, vamos ver em segundo lugar, vamos ver o segundo pensamento. O segundo pensamento sobre isto, à luz da Bíblia, é que a palavra de Deus cumpre. E não sei se ainda existe, se há alguma coisa que é tão firme e tão fiel assim como a palavra de Deus. Ela cumpre o que diz. Cumpre na sociedade, cumpre no mundo, cumpre nas famílias e etc, etc. A verdade é que a palavra de Deus cumpre e cumprirá todo o tempo em que ela existir. E louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A situação do coronavírus, irmãos, demonstra que a palavra de Deus é atual. A palavra de Deus é atual. Porque a Bíblia diz assim: os homens desmaiarão de terror, apreensivos, como que estará sobrevindo ao mundo, e os poderes celestiais serão abalados. Se pode ler no livro de Lucas, capítulo 21, 26, que eu vou ler, não precisa você abrir, depois pode abrir mais tarde. Homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. E é o que está acontecendo. O homem desmaia porque ele está à frente de uma situação, ele treme diante de uma situação em que ele não consegue ver a saída. Ele, por mais que está buscando, o problema está persistindo. Quanto mais está buscando a solução, os problemas estão agoniando cada vez mais. E é o que a Bíblia já tinha afirmado, por isso a Bíblia é atual. A palavra de Deus é atual. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. A Bíblia é a palavra firme e confiável, que nos antecipa o futuro. E isto é certo e é verdade. A Bíblia é confiável. E você deve colocar, você deve pôr toda a tua confiança na Bíblia, a palavra de Deus Todo-Poderoso. Se você quiser, pode confirmar isso no livro de 2 de Pedro 1, 19 a 21. Pode tomar nota. Lê depois. Jesus prediz que no futuro, antes da sua volta, a humanidade terá medo diante das expectativas das coisas que acontecerão na Terra. Também, em relação ao coronavírus, há medo sobre o que ainda pode acontecer. E é verdade. Medo por tudo quanto é canto. Como será, finalmente, o desenvolvimento de tudo isto? E isso realmente coloca-nos o medo. Como vai ser o desenvolvimento desse problema? Que consequências esse problema nos trará? Tudo isso gera medo, por não sabermos o que essa doença, esse problema que assola o mundo inteiro, conforme o que é que ele vai trazer? Será que ele irá ficar uma pandemia? Realmente isso já chegou ao ponto de ser uma pandemia a qual duplicou e complicou o medo na sociedade. Quais serão os efeitos para a economia de cada país, de cada família, de cada ser humano, seja ele homem, mulher ou criança? Qual vai ser o efeito nesta doença e depois dela? Qual vai ser o efeito da vossa economia?
da nossa economia, causa medo, porque ninguém ainda sabe. Os gêneros alimentícios, será que será suficiente para aguentar a população durante todo esse tempo? Também não se sabe. Há bem pouco tempo dizia-se que os balcões as prateleiras das lojas estão completamente vazias, praticamente em quase todo o mundo. E como isso vai ficar? Causa medo. Causa medo. Uma vez foi dito por alguém assim: as catástrofes são o megafone de Deus para despertar os que dormem diante dele. E é verdade. Isto é um megafone que Deus sugou, minha gente, aos ouvidos e à vida de todo mundo. Não é pura e simplesmente para os descrentes, não é pura e simplesmente para os crentes, é para uma forma geral, é de uma forma geral, para despertar os que dormem diante de Deus. Se você já é cristão e tem estado a dormir diante de Deus, não tem estado a praticar o que Ele te mandou fazer, desperta-te. Ele diz na sua palavra: desperta-te, ó tu que dormes. Se você é descrente que ainda não conhece a Jesus como teu Salvador, aceita-o de todo o teu coração e não continua dormindo diante da sua presença, porque o megafone de Deus já soou nos teus ouvidos e na tua vida através dessa catástrofe. Deus Todo-Poderoso nos desperta. Através desses problemas, Ele nos sacode para não passarmos a eternidade sem Ele e para não nos descuidarmos do prazo oferecido por Ele para aceitarmos a sua graça. É por isso que Ele manda esses problemas às nossas vidas. O Senhor quer nos mostrar que sem Ele, absolutamente nada, mas nada funciona. Quer seja Ele socialmente, quer seja Ele particularmente, quer seja Ele na família, quer seja Ele, enfim, no mundo inteiro. Nada funciona. Tendes provas disso diante de vós. Quantos aviões parados? Quantas maquinarias paradas? Não funciona nada. O mundo sem Deus é assim. Desperta-te, ó tu que dormes, diante de Deus Todo-Poderoso. No meio destas coisas todas, onde encontrarmos respostas para o medo, incertezas, inseguranças que vão passando pela vida humana, que vão passando por cada um de nós. Onde vamos encontrar resposta? Este é o terceiro pensamento em que vamos considerar agora. O terceiro pensamento diz que podemos encontrar resposta de tudo isto para o medo, incertezas, insegurança, etc., etc., que o mundo vive hoje. Podemos encontrar a resposta para isto na coroa da cruz de Cristo. Sobre a cruz de Cristo, sobre a corona da cruz de Cristo, constava as seguintes palavras: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Confira isso no livro de João 19:19. Jesus tomou sobre si todas as dores e venceu todas as dores. Louvado seja o seu santo nome. Colocaram-lhe uma coroa de espinhos. Com ela, porém, ele triunfou sobre o inferno. Ele triunfou sobre a morte. E ele triunfou sobre o diabo. Aleluia! Ele foi triunfante. Triunfou sobre o diabo.
Queridos e amados irmãos, hoje lemos acerca de Jesus Cristo, que em seu manto e em sua coxa está escrito este nome: Jesus, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia! Confiram no livro de Apocalipse 19:16. Assim,